Oi, galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar mais sobre a inteligência artificial no aprendizado de idiomas. E sim, você tem razão. Eu acabei de publicar um vídeo sobre esse tema há poucos dias, né? Eu publiquei um vídeo praticando com o meu assistente Alexa, né? Mas hoje a gente vai falar sobre a inteligência artificial no aprendizado de idiomas. E por que, se eu acabei de publicar outro vídeo sobre esse tema? Bom, eu tenho pelo menos três razões. A primeira razão é que eu acho que a inteligência artificial é realmente o futuro em quase todas as coisas. E a segunda razão é porque isso é a minha carreira, na verdade. Se você não me conhece, eu sou cientista de dados. Eu aplico o aprendizado de máquinas ou a inteligência artificial para outras aplicações, né? Ou seja, eu sou químico computacional, quer dizer que eu aplico a aprendizagem, ou seja, a inteligência artificial para a química quântica. Então, é muito diferente do que o aprendizado de idiomas, mas as ferramentas são basicamente iguais, ou seja, a gente usa essas redes neurais, né? Então, é muito parecido nesse sentido. Na verdade, o meu sonho é algum dia juntar, né, unir as minhas duas paixões, o aprendizado de máquinas e o aprendizado de idiomas, porque tem muitas coisas em comum e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Mas a terceira razão por que eu estou fazendo esse vídeo precisamente hoje é porque esse cara bem famoso, esse poliglota, o Steve Kaufman, acabou de publicar um vídeo falando sobre esse tema, sobre a inteligência artificial no aprendizado de idiomas. Então, a gente vai assistir esse vídeo juntos, eu vou reagir às coisas que ele fala. E, bom, porque na verdade eu quero que esse vídeo esteja 100% em português. E esse cara, ele falou em inglês no seu vídeo. Então, o que eu fiz? Eu fiz a dublagem, né? Eu dublei o vídeo desse cara para o português. Eu simplesmente encontrei as legendas automáticas em português e li essas legendas. Então você vai escutar a minha voz fazendo essa dublagem, a gente vai assistir juntos. Eu vou parar o vídeo quando eu quiser compartilhar alguma ideia. Tudo bem? Combinado? Então vamos lá. Você tem que aprender por conta própria porque está motivado para aprender. Olá, Steve Kaufman aqui. E hoje eu quero falar sobre inteligência artificial e sua aplicação no aprendizado de idiomas. Lembre-se, se você gosta desses vídeos, inscreva-se. Clique no sino para notificações e, por favor, me siga em um serviço de podcast. Especialmente se você estiver trabalhando em seu inglês, você pode levar o áudio com você. E acho isso muito eficaz no aprendizado de idiomas. Então, inteligência artificial. De qualquer forma, inteligência artificial, então eu uso a inteligência artificial da maneira que eu já aprendo idiomas. E acho que estamos apenas no começo do que a inteligência artificial pode fazer. Eu uso, por exemplo, quando eu assisto a um programa de televisão na MTV Líbano ou algum outro site em persa e depois baixo o arquivo MP3 e depois coloco no HappyScribe, que é um serviço de transcrição automática. Então, isso é inteligência artificial, como eu a entendo. Eu vejo. Sim, ele tem razão. Isso é um uso da inteligência artificial, a transcrição automática, porque essa inteligência artificial está usando todos os dados e os padrões que ela já descobriu para traduzir, para transcrever automaticamente, sem ter que ser programado ou ensinado a fazer isso. Vamos continuar. Inteligência artificial usando basicamente o poder da computação para fazer as coisas muito mais rapidamente e com muito mais eficiência do que os homens poderiam fazer. E assim dando. Bom, na verdade, acho que isso não é a definição que eu daria para a inteligência artificial. No meu caso, no meu pensar, a inteligência artificial é o uso de dados, mas de muitos dados, para descobrir padrões sem receber as instruções de um ser humano. Ou seja, a máquina aprende os padrões usando dados sem ter que receber instruções ou ser programado especificamente como reconhecer esses padrões.
Então, é basicamente isso a inteligência artificial. Dando aos humanos o benefício desta tremenda habilidade de selecionar e analisar e dividir e todas as coisas diferentes que o computador pode fazer com áudio e texto, e assim tornar mais fácil para um aluno aprender com esse material. Então, eu pego esses arquivos MP3, eu pego esse transcrito, e então eu sou capaz, e talvez seja um tipo de inteligência artificial, eu sou capaz de importar o áudio e o texto muito facilmente para o Lingq. Então, eu tenho a capacidade de estudar este material no Lingq. Então, esse é um uso básico da inteligência artificial. Acho que toda vez que vou ao Google Tradutor para traduzir algo, a máquina está traduzindo para mim. Então, em ambos os casos, Sim, ele tem razão. De novo, a tradução automática também é outro uso da inteligência artificial. Mas, na verdade, quando eu li essas legendas, quando eu fiz a dublagem, eu estava dependendo muito da inteligência artificial. Porque não apenas pela tradução automática, porque você sabe que essa tradução automática do YouTube está usando a inteligência artificial, né? Mas também para receber a versão original, essa transcrição, as legendas em inglês, isso também usou a inteligência artificial. Essa é a transcrição automática. Então, pode ser, eu não sei, pode ser que Steve tenha que corrigir algumas partes das legendas automáticas em inglês. Isso é possível. Mas realmente as traduções para o português, as traduções automáticas são muito fiéis, são muito legítimas, muito corretas, certinhas. Ou seja, eu acho que percebi apenas 3 erros nesse vídeo de 15 minutos. Então, realmente, a tradução automática, a transcrição automática são duas ferramentas muito poderosas que oferecem a inteligência artificial. o computador está usando esse grande corpus de, você sabe, material de áudio ou texto pelo qual passou e é capaz de tirar certas conclusões muito rapidamente, muito mais rapidamente do que um humano poderia sonhar de fazer. Então, você obtém uma tradução instantânea que pode não ser tão precisa quanto o que um humano poderia fazer, mas essa precisão está melhorando. Eu acabei de falar sobre isso, sobre a fidelidade, né, dessa tradução do YouTube, né? Então, assim, realmente está melhorando muito. Eu, na minha vida, já vi uma diferença inacreditável entre faz 5 anos e agora, né? É muito melhor. Mas onde vejo o auto, ou pelo menos a inteligência artificial indo? Então, eu pesquisei um pouco, você sabe que como as pessoas estão usando a inteligência artificial para aprender idiomas. E, claro, muito disso se relaciona com o tipo de perspectiva do professor. Portanto, usaremos a inteligência artificial para fornecer feedback ao aluno, porque o professor acha que um papel importante para o professor é fornecer feedback ao aluno. Pessoalmente, não estou tão interessado em feedback. Ou a inteligência artificial pode ser usada para avaliar o aluno, dar nota ao aluno, talvez classificá-lo de uma maneira mais privada ou menos prejudicial à autoestima do aluno, ou menos demorado para o professor, mas ainda avaliando o aluno. Eu também não estou muito interessado em ser avaliado, então nenhuma dessas duas coisas realmente vira minha manivela. Então, falando sobre isso, sobre o professor tipo robô, né? Eu acho que bom, o Steve talvez não tenha interesse, mas realmente imagina ter um professor de graça, grátis, né, gratuito. Isso porque eu imagino um futuro onde a inteligência artificial ter um professor não humano vai ser tão comum que vai ser de graça. E receber esse feedback, ser avaliado, receber nota ou ganhar nota automaticamente, sem necessidade de um professor, nesse caso, isso é um divisor de águas. Eu sei que para o Steve talvez não seja tão interessante, mas eu acho que isso
seria muito útil. Você pode, de fato, escolher qual tipo de professor você quer, né? Você vai ter opções. Você pode falar, tipo, eu quero me concentrar na pronúncia e não na gramática. Ou seja, você vai poder escolher os níveis de correção que o seu professor robô te dá, né? Então, eu acho que realmente um professor automático pode ser muito legal. Eles falam sobre, você sabe, criar livros didáticos que são meio que voltados para as fraquezas ou dificuldades do aluno. Agora estamos chegando um pouco mais perto, mas não é assim como eu usaria. O que eu vejo em inteligência artificial e o que eu acho que vamos tentar introduzir cada vez mais no Link. Então, sim, eu concordo que conhecer as fraquezas do aluno vai ser algo muito útil e fornecer conteúdo que é baseado nessas fraquezas para ajudar ao aluno, isso vai ser muito, muito bacana. É porque o aprendizado de idiomas é uma coisa muito individual, uma coisa pessoal que você não pode esperar pessoas para constantemente corrigi-lo e orientá-lo e dar-lhe feedback e avaliá-lo e que de alguma forma, dessa forma você vai aprender. Você precisa aprender por conta própria, porque está motivado para aprender e, portanto, deseja encontrar conteúdo que esteja no seu nível. Isso é do seu interesse. Você conhece todas as diferentes maneiras de definir o conteúdo que o ajudará a aprender. Se você identificar uma voz ou tipo de voz de que gosta, talvez encontre mais material com esse tipo de voz. Por exemplo, você sabe. Agora sim, estamos chegando a um ponto muito importante, que como a pesquisa do Google, imagina uma pesquisa onde você pode procurar o material perfeito para o seu nível, que se concentra nas suas fraquezas, né, nas suas debilidades e nos pontos fracos que você tem, e simplesmente encontrar o material que é para as suas necessidades, né? Acho que procurar o material é uma vantagem enorme. Pode encontrar mais material de um certo sotaque regional. Talvez se eu pudesse, eu deveria ser capaz de ditar o uso, você sabe, comandos de voz, que é inteligência artificial, e dizer, encontre-me algo que é 20 minutos de duração nas recentes, você sabe, manifestações no Irã. Talvez alguma discussão. Talvez eu possa até dizer que quero que a porcentagem de novas palavras seja X, tipo de coisa. Pode ser mais difícil porque haverá algumas definições concorrentes. Talvez se você quiser muito simples, não pode lidar com tópicos mais complicados, mas essas são coisas que teriam que ser trabalhadas. Ou eu quero um livro. Ele está falando muito sobre a ideia que a inteligência artificial vai simplesmente procurar esse conteúdo, mas também estamos falando de um dia, e já estamos nessa época, onde a inteligência artificial pode fornecer esse conteúdo, pode inventar conteúdo interessante, livrinhos, né? Histórias pequenas. Eu já li algumas coisas, já temos arte da inteligência artificial, podemos ter coisas interessantes que são feitas por robôs, né? Ou seja, esse futuro não vai simplesmente ter que procurar o conteúdo, vai criar o conteúdo a inteligência artificial. Quero um livro de áudio e um livro eletrônico, mas eu não quero muito longo. E novamente, eu quero sobre um determinado assunto, talvez a história iraniana ou algo assim. Talvez tal coisa não exista, mas a quantidade de tempo que eu gasto procurando material, se isso pudesse ser automatizado para que alguém pudesse encontrar isso automaticamente para mim, seria incrível. Agora também temos texto para fala, que é uma forma de inteligência artificial, mas a maioria do texto para fala ainda não é tão agradável de ouvir. A voz soa um pouco artificial, mas está ficando cada vez melhor. Sim, com certeza. O texto para fala é uma parte muito importante da inteligência artificial. E sim, com o tempo, no decorrer dos anos, eu acho que vai melhorando. Ainda não é tão agradável, eu concordo, mas eu acho que no futuro vai ser quase igual. Ou seja, como eu fiz a dublagem desse vídeo, mas algum dia a dublagem vai parecer quase humana. Se chegarmos onde, você sabe, você encontraria um texto em algum lugar, algo escrito na Wikipedia, ou o que quer que seja, ou um livro que não tenha uma versão em áudio. Não um livro de áudio, mas a qualidade da conversão
de texto em fala seria tão boa que seria realmente agradável de ouvir. Então, à medida que tudo isso melhora, talvez eu possa dizer, quero que as frases tenham entre 8 e 12 palavras. E assim o texto e o áudio correspondente seriam divididos em frases que não deveriam ter menos de 8 palavras e não deveriam ter mais de 12 palavras. Estou apenas pensando fora da caixa aqui. Não sei até que ponto isso é prático ou não, mas há uma vantagem real em estudar material no que chamam de modo de sentença, em termos de, você sabe, talvez revisando os novos personagens que estavam nessa frase, a capacidade de embaralhar a frase e juntá-la novamente. O exercício de pares que você pode fazer com as 3 ou 4 palavras que estavam naquela frase que você ainda está tentando aprender. Então, se fosse possível encontrar um conteúdo de seu interesse, a aula total não deveria ultrapassar, digamos, 15 minutos, porque você perde o seu, eu não sei, você começa a querer sair desse texto depois de uns 30 minutos porque demora tanto e ainda dividido em frases com áudio correspondente, isso seria uma maravilha, uso de inteligência artificial. Talvez eu Sim, no meu pensar, isso não é uma coisa tão difícil. Acho que a gente vai chegar a esse ponto bem logo. possa dizer que estou procurando um certo vocabulário para que eu possa escrever algo em inglês com o vocabulário que eu quero que seja traduzido com muita precisão para o idioma de destino. Diga, você sabe, árabe levantino, e então eu teria um áudio muito agradável, você sabe, texto para fala em árabe levantino. Isso será possível? Não sei. Ou será sempre preferível ouvir uma voz autêntica? Você sabe, isso levanta outra questão. Quando você olha para as coisas que as pessoas recomendam para, você sabe, uso potencial para inteligência artificial, eles sempre têm esses bots de linguagem. Então, você pode falar com um robô e o robô te responde, mas quão significativo é isso? Eu nunca fiz isso. Não há dúvida de que se você tiver uma interação genuína e espontânea com alguém no idioma que está aprendendo, isso terá uma ressonância muito alta. Então, o Steve está falando sobre os bots, né? E eu acho que sim, ele tem razão, que agora atualmente os bots são mais robô que humano, né? Mas imagina o dia onde os bots vão conhecer a cultura de um país, vão realmente conhecer toda a cultura que pode ser aprendida, né, na internet. Isso vai ser quase como falar com um humano. Acho que, claro, isso vai depender das pessoas. É como agora, que algumas pessoas preferem os livros de papel e outras pessoas leem os livros eletrônicos, né? Ou seja, acho que sempre vai ter pessoas que gostam do sistema mais tradicional, mas isso não quer dizer que a gente não precise ter outra opção, né? Você está lutando, está se apegando àquela palavra. Isso é uma ressonância muito alta. Se você tem uma aula com um tutor, ainda é um ser humano. É melhor. É um pouco mais autêntico, mas também um pouco artificial. Então, não tão bom, na minha opinião, quando aquele encontro aleatório e genuíno com alguém. Então, que tal um bot de bate-papo? Agora, e se eu estiver falando com uma máquina que está me respondendo, não sei o quanto gostaria disso. Eu gostaria que esse bot de bate-papo me corrigisse. Eu nem quero que meu tutor me corrija. Quero dizer, Bom, acho que aqui, falando dos bots de novo, ele está se focando muito nos pontos negativos, talvez, mas os pontos fortes, os pontos positivos. Imagina ter um parceiro de idiomas que está sempre disponível a qualquer hora. Imagina um parceiro de idiomas que não vai te julgar, que você nunca vai sentir estresse de cometer algum erro. Imagina um parceiro de idiomas que você pode desativar se ele vai te corrigir, né? Ou seja, o Steve de novo acha que esse bot precisa te corrigir, mas você vai ter as opções, você pode desativar as correções, né? Então, para mim, sim, claro, sempre vai ser legal falar com um humano, mas para a prática, isso vai ser muito legal. Os bots de bate-papo, porque uma das coisas mais difíceis é encontrar parceiros, né? Parceiros linguísticos. Imagina não ter que procurar um novo parceiro. Uma das coisas mais difíceis para a prática, para a fala, é encontrar um parceiro. Então, isso, claro, não vai ser a mesma coisa que falar com um humano, mas
realmente vai ser muito legal não ter que seguir procurando parceiros e gastar muito tempo procurando parceiros, né? Não é que eu reagiria negativamente, mas não estou interessado. Estou tendo uma conversa. Estou gostando da nossa conversa. Eu não necessariamente quero ser corrigido. Então, se você tem um bot de bate-papo, um bot corrigindo você, quão útil é isso? Novamente, eu não sei. Eu só estou jogando coisas lá fora. Usos potenciais da inteligência artificial já mudou a maneira como aprendemos. Eu uso texto para fala o tempo todo. Eu uso o Google Tradutor o tempo todo. Eu uso esses serviços de transcrição automática quando estou no YouTube e estou vendo um vídeo sobre qualquer assunto. Algo do Líbano. Vai sugerir um monte de outros tipos de vídeos relacionados. Então, tudo isso vai melhorar? Portanto, fica cada vez mais fácil encontrar conteúdo de interesse, em seguida mover-se de lá para um conteúdo de interesse relacionado, o que ajuda você a ampliar um determinado intervalo de vocabulário, o que torna o trabalho do professor mais fácil porque o professor não precisa preparar o material. Você não precisa comprar um livro didático de $200, como eu vi quando visitei a Universidade de Stanford. Livros didáticos de idiomas vendidos por $200. Você pode ter acesso a todo esse material. E mesmo em termos de a gramática, quero dizer novamente, a inteligência artificial pode ajudá-lo a identificar essa palavra em particular. Qual é, você sabe, a conjugação desse verbo? E assim por diante. Você pode pedir material que se concentre no modo subjuntivo, ou no caso instrumental, ou qualquer coisa em idiomas diferentes, e obter um monte de exemplos dessa estrutura específica, esse padrão no idioma, para você ouvir e ler novamente. Parece-me que o potencial, as oportunidades são infinitas, em termos de tornar não apenas a entrada mais eficiente, possibilitando gastar menos tempo procurando conteúdo, mais tempo em conteúdo atraente. Pode ser usado, eu acho, para avaliação e correção, mas não é como eu usaria. E isso pode ajudá-lo a ampliar certos aspectos gramaticais do idioma com os quais você está tendo problemas e acaba controlando, através do material que você está usando para aprender. Você sabe o que você faz, onde você se concentra e assim por diante. Então, eu estaria interessado nas reações das pessoas. Eu não sou um especialista na inteligência artificial. Acabei de pesquisar um pouco no Google. Eu sei o que tenho usado no LinkedIn e sei que funciona para mim e que gostaria de ver. Então, quero dizer, mesmo que você esteja ouvindo algo e dê um comando de voz e diga repita 5 segundos como se estivesse ouvindo no carro, não conseguiu repetir e depois repetir. Você pode definir isso para uma repetição de 3 ou 5 segundos e esse pequeno áudio se repetiria, por exemplo. A outra coisa. Então, aguardo suas ideias. Esses são apenas alguns dos meus pensamentos sobre inteligência artificial e linguagem. Obrigado por ouvir e, claro, está relacionado porque eu sou muito baseado em input. Relaciona-se com a questão do aprendizado por meio da audição. Sim, com certeza, o input, né? Ou seja, realmente é isso como as máquinas aprendem, né? De fato, o meu livro que eu estudo para o aprendizado de idiomas se chama Como Máquinas Aprendem. E a resposta pode ser uma palavra, input, ou seja, as amostras, né? O conteúdo que a máquina está recebendo para encontrar esses padrões, o input. Isso é como as máquinas aprendem e é como os seres humanos aprendem idiomas também. Então, por isso tem uma relação muito, muito forte aí com o aprendizado de máquinas e o aprendizado de idiomas, em que é 100% input. Você precisa de input o tempo todo e realmente é assim que você pode aprender um idioma. E da leitura, mas melhorando muito a eficiência desse aprendizado baseado em input, tornando esse input cada vez mais atraente com o uso de inteligência artificial. Obrigado. Adeus por agora. Então, adorei. Na verdade, por não ser esperto, por não ser especialista na inteligência artificial, eu acho que o Steve fez muitos comentários muito interessantes, que ele fez uma boa pesquisa desse conteúdo, desse assunto, né? Mas acho que ele falou basicamente das coisas que já existem e que ele está pensando simplesmente como elas podem aprimorar, né? Melhorar um pouco, como perfeccionar essas ferramentas. Mas eu gostaria de pensar um pouco além disso, nas coisas que realmente vão nos surpreender, né? Vão nos surpreender no futuro. Eu estou pensando, talvez, por exemplo, um assistente que vai com você em todos os lugares, né?
ou seja, o tempo todo. Eu estou pensando em você talvez colocar, quando você está lendo um livro em outro idioma, talvez você coloque o óculos, né? Ou talvez quando você esteja assistindo algo no seu celular, esse assistente está percebendo todas as palavras que você está escutando e também quando você está falando com uma pessoa, você coloca algo na sua orelha, o seu assistente sabe as palavras que você está usando, ou talvez seja simplesmente um aplicativo no seu celular, quando você está assistindo a alguma coisa, esse assistente vai saber todo o conteúdo, todo o input que você está recebendo e vai saber, tá, então ele acabou de aprender, acabou de escutar essa palavra. É tipo, seria tipo a repetição espaçada, né? Onde você pode, não vai precisar de flashcards, não vai precisar de uma lista que você vai marcando as coisas que você vai repassando, né? Esse assistente simplesmente vai com você e vai anotando todas as coisas que você está aprendendo, escutando, e quando você precisar repassar alguma palavra, alguma frase ou alguma coisa, esse assistente vai saber porque está com você o tempo todo e percebe absolutamente todo da sua vida, né? Então aí você vai ter que falar um pouco da etiqueta, né? Da inteligência artificial está percebendo o seu dia completo, né? Isso vai ser um pouco, não sei, algumas pessoas não vão querer isso, mas realmente estamos chegando a esse nível onde o seu celular basicamente está percebendo toda a sua atividade. Imagina que o seu assistente estiver com você o tempo todo, percebendo todas as coisas que você está falando e escutando, né? E lendo. E então, também eu queria falar um pouco sobre o lado obscuro da inteligência artificial. Eu acho que vou fazer um vídeo sobre esse tema outro dia, mas simplesmente quero falar sobre ou seja, o lado oposto da inteligência artificial no aprendizado de idiomas, o lado ruim. Porque imagina um futuro onde todo mundo pode se comunicar sem aprender outro idioma. Porque você vai ter uma tradução automática na sua orelha. E quando você fala, a outra pessoa vai escutar, ou seja, por exemplo, você fala o inglês e a outra pessoa fala o espanhol. Essa pessoa vai escutar as palavras que você está falando em inglês, mas vai escutar elas no espanhol, na sua orelha, e depois quando essa pessoa fala para você, você escuta em inglês. Seria tipo assim, né? Acho que vamos chegar a esse nível algum dia. Já temos pessoas que se comunicam com o Google Tradutor, né, usando os seus celulares, mas vamos muito mais além disso. Então, isso para mim, sim, é muito legal para a tecnologia e para a comunicação, mas para as pessoas que adoram estudar idiomas, isso vai ser chato demais, porque realmente ninguém vai estudar idiomas. Será basicamente como antes, quando as pessoas sempre uh, tinham que decorar números telefônicos, né? E as pessoas agora são péssimas para decorar coisas. E acho que vai ser um pouco assim, que agora quando você vê uma pessoa que realmente conhece a história sem dar uma olhada na Wikipédia, isso é impressionante, né? Acho que vamos chegar a esse nível no futuro, que onde a tecnologia vai nos ajudar tanto com a comunicação sem ter que aprender um idioma. As pessoas que realmente se querem aprender um idioma nunca vai ser por necessidade, vai ser simplesmente por querer aprender, por querer conhecer a cultura ou sei lá, simplesmente por prazer, né? Então os poliglotas vão ser tipo estrelas, porque vão ser ainda mais raros do que agora, porque as pessoas com a tecnologia não vão precisar aprender um idioma, e simplesmente vai ser uma escolha, né? Então talvez não seja tão ruim esse futuro que eu estou imaginando, mas para mim me dá um pouco de tristeza pensar que os idiomas que estou aprendendo, algum dia todas as pessoas vão poder se comunicar sem estudar um novo idioma.
Mas isso é simplesmente algo que imagino no futuro. Não sei quando vai chegar esse dia, mas realmente acho que sim, vai chegar. É isso aí, gente. Espero que tenham gostado. E sei que esse foi um formato um pouco novo, né? Com a dublagem e sendo um vídeo de reação. Mas se você gostou desse formato, deixe um comentário para que eu saiba. E também não se esqueça de se inscrever no meu canal e de dar um like a esse vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau.